Olá, amigos do Evangelho. Gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho feito acerca da relação entre o discurso político, Estado, Igreja e a pandemia, coronavírus. Pandemia essa que tem, infelizmente, trazido sofrimento e dor em diversas partes do mundo. Mas vamos começar pela palavra de Deus. Em Filipenses 2:3 está escrito: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Aqui nós temos o grande apóstolo Paulo chamando a comunidade do discípulo de Jesus à humildade. Até ele como exemplo, aplicando aqui os nossos dias, não outra pessoa, não à direita ou não à esquerda, não tendo soberba no coração, mas olhando como exemplo máximo a pessoa do próprio Deus. A pessoa do Deus que se fez homem, mas que não se fez apenas homem, se fez servo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Eis a pessoa que o discípulo de Jesus deve devotar de verdade as suas mentes e os seus corações e também nas suas ações. A relação, a irmandade, este casamento entre Estado e Igreja teve início ali no contexto do Império Romano, após as perseguições aos cristãos, a um olhar diferenciado do Império para com o cristianismo. Este casamento ele foi paradoxal ao longo de toda a história que percorreu o período da Idade Média, chamado também de período das trevas, metáfora das trevas bastante criticada por importantes historiadores, mas não vamos entrar nesta seara, alcançando o século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, uma relação ambígua, muitas vezes belicosa, onde, como regra, quanto mais a igreja se alinhava ao Estado, mais este alinhamento foi, a meu ver, um desserviço ao reino de Deus. Que inclusive chegou ao século XX nesta relação, onde o discurso durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, o discurso de Hitler impactou algumas, não todas, comunidades cristãs, onde parte do movimento protestante na Alemanha aderiu à ideologia nazista e a proferiu nas suas comunidades. Outros cristãos não. Outros cristãos foram antagônicos por ter entendido que o discurso, a ideologia alemã não coadunava-se com o Evangelho, com as boas novas proferidas por Jesus, razão pela qual parte desses irmãos foram perseguidos e alguns, inclusive, foram mortos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quanto mais a igreja ela se aproxima do Estado, é possível que a mente dos cristãos fique de tal forma cauterizada ao ponto de colocarem a mensagem política, a mensagem do Estado, acima, inclusive, da própria palavra de Deus. Eu não estou dizendo que está acontecendo neste momento, ok? Mas é possível que nós estejamos, de alguma forma, vislumbrando uma ressignificação desta irmandade por meio da influência do discurso político em parte das comunidades cristãs de todo o Brasil. Aqui no nosso no nosso Estado, o casamento formal entre Igreja e Estado teve fim com a República, com a proclamação da República de 1889. Desde lá, nenhuma das nossas constituições proferiu, do ponto de vista jurídico, quaisquer religião como sendo oficial. Inclusive, a nossa atual Constituição ela protege de igual modo todo e qualquer profissão de fé. E é importante que assim continue. Porém, como eu disse, eu percebo, posso estar equivocado, uma possível ressignificação desta irmandade. E a mim ficou mais claro
no tocante à maneira como estão querendo solucionar o problema desta pandemia na nossa nação. De um lado, nós temos a hipótese do nosso excelentíssimo presidente, assim que os cristãos devem tratar as autoridades, né, com todo o respeito, a hipótese do nosso excelentíssimo presidente, que de acordo com o nosso amado pastor Iago Martins, que tem feito um trabalho lindo, né, de promoção do reino de Deus no seu canal Dos Dedos de Teologia, o nosso presidente está apenas replicando a teoria de Olavo de Carvalho. E esta teoria está sendo chamada de isolamento vertical. Fazendo aqui o contrário senso, se o lema da quarentena é fica em casa, o lema do isolamento vertical seria saia de casa. Porque para solucionar esse problema, bastaria apenas isolar os grupos de risco, os nossos velhinhos, as nossas idosas, o restante da população, e assim salvaríamos a economia, salvaríamos vidas, porque o poder de fatalidade do vírus não é tão ofensivo assim. Na verdade, é assim que nós temos entendido o discurso do nosso presidente, né? Esse vírus não passa de uma gripezinha, razão pela qual a mídia, em todo o mundo, não apenas no Brasil, está fazendo uma mera histeria. Ok. Deixa eu perguntar aqui para você que agora está me ouvindo. Como aplicar isolamento vertical no Brasil, nas diversas periferias que nós temos em nosso país continental, de dimensões continentais? Como isolar as pessoas que moram nas periferias do Rio de Janeiro, São Paulo e também, por exemplo, aqui também em Fortaleza? Deixa eu falar para você aqui um exemplo, ok? Eu tenho um filho no grupo de risco, tenho uma mãe no grupo de risco. Eu não teria para onde ir. Se eu ficasse da minha mãe, colocaria a vida dela em risco. Se eu ficar aqui na minha casa, eu não teria como me isolar do meu filho. Ou seja, de uma forma ou de outra, se eu fosse contaminado, eu provavelmente contaminaria meu filho, porque eu não teria como isolar o meu filho que está no grupo de risco. Como? Eu não tenho condições de alugar outra casa para fazer isso, ok? Eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que a grande maioria dos brasileiros estão nessa condição. Ou seja, não tem condições logísticas de isolar os grupos de risco. Será que é possível aplicar esta teoria? Esta teoria, inclusive, ela tem, de alguma forma, a meu ver, uma retórica de salvaguarda do pensamento moral das pessoas. Por quê? Porque nesta mesma teoria, na mesma esteira, está a ideia de que os problemas advindos de uma crise econômica decorrente da quarentena seriam superiores, superabundariam os problemas decorrentes da pandemia. Inclusive na seara da saúde, inclusive na salvaguarda de vidas. Porque a onda da crise econômica seria, vamos supor, de 100 metros, e a onda da pandemia coronavírus seria de 30 metros. Ou seja, veja aí de que forma é possível cauterizar a mente moral das pessoas. É possível, posso estar equivocado. Vamos supor, hipoteticamente, que morram 1000 pessoas no Brasil do coronavírus. Para os que defendem essa teoria, diriam, não, mas com a crise econômica morreriam 1000. Se morrerem 7.000 pessoas, Deus o livre que isso aconteça, é apenas para vocês entenderem o meu pensamento. Se morrerem 10.000 pessoas, caso as pessoas voltassem ao status quo antes do isolamento, da quarentena, as pessoas diriam, não, mas com a crise econômica morreriam 50.000. Então eu percebo que estamos diante de um possível cauterizamento moral para aqueles que defendem essa teoria, caso a teoria esteja errada. Na outra vertente, nós temos a vertente da quarentena. A vertente que chama as pessoas a ficar em casa para que o sistema público de saúde não entre em colapso. Inclusive, é tão interessante, né, que os que defendem o discurso, né, bolsonarista têm se alimentado apenas das pessoas que promovem o mesmo discurso e desconsideram por completo os cientistas que pensam de modo diferente. No sistema da quarentena, o objetivo não é outra coisa senão impedir
que o vírus se difunda de tal forma que nosso sistema público de saúde entre em colapso. Na verdade, meus queridos, o nosso sistema público de saúde já está em colapso antes do vírus, há décadas. Ok? Eu fico pensando, para aqueles que proferem o seguinte discurso: só morrem os velhinhos, só morrem as pessoas que estão com AIDS, só morrem os diabéticos, só morrem os grupos de risco. Quando morre um ou outro, quem é essa pessoa? Ah, é um velhinho, tá vendo? Só essas pessoas. Meus queridos, nós que somos cristãos, a mensagem bíblica é que nós devemos lutar, inclusive por esses grupos vulneráveis, lutarmos por estrangeiros, lutarmos pelos órfãos e lutarmos para que esses grupos de maior vulnerabilidade, aplicando esse pensamento bíblico nos nossos dias, lutarmos pelos nossos idosos, pelas doenças crônicas, porque a mensagem do Evangelho é para amarmos o próximo. Não tem como amar melhor o próximo na prática do que tentar salvar suas vidas física e também espiritual. Meus amados, nós estamos aí diante de duas hipóteses. De um lado, nós temos parte dos cristãos, que eu penso seja a maioria, que esteja do lado do nosso presidente, inclusive influenciando mais e mais e mais e mais pessoas. Do outro lado, nós temos a maior parte da comunidade científica, que dizem que o nosso sistema pode entrar em colapso. Quem tem razão? Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe. Apocalipse 1:8 está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Deus já está lá. Deus já sabe do final da história. Deus já sabe da resposta. E o salmista vai dizer também que o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A ideia, a meu ver, é: se a sentinela estiver em descompasso com Deus, os inimigos irão invadir a cidade. Se as nossas autoridades estiverem com a perspectiva equivocada, o sistema de proteção estiver alienado de Deus, eu penso que a ira de Deus poderá ser derramado de maneira mais impactante em nossa nação. Eu ficaria muito feliz se realmente a mídia estivesse em histeria. Acredito que na Itália as pessoas não acreditariam nessa mensagem. Quase 9.000 mortes. Ontem, no dia de ontem, 900 pessoas morreram, mais de 900 pessoas em menos de 24 horas. É o Chiquinho, é o Francisquinho, todas pessoas de nome. Não importa se é velho ou se é novo. São seres humanos. Merecem proteção e dignidade. Eu fico pensando se realmente parte dos governantes do nosso país, aqui no Ceará, onde eu moro, né, estão construindo os nossos governantes hospitais, nos estádios. O que é que eles estão esperando? Eles estão achando que realmente é um surtozinho mesmo? Ou estão investindo verbas públicas de maneira equivocada? Eu ficaria, na verdade, feliz se esse investimento não precisasse ser usado. Está lá o hospital, ninguém fosse. Mas se precisar, se nosso sistema público de saúde entrar em colapso realmente, se muitas vidas forem perdidas, se o nosso amado presidente tiver uma carta nas mangas, amém, vai ser um grande estadista, vai salvar a economia e vai salvar vidas. Mas se nosso amado presidente estiver errado, se quem estiver certo é impedir a difusão da doença, porque na verdade não é um simples vírusinho. Será que o correto seria atacar as pessoas que pensam o contrário? Atacar o pós-doutor Átila, como tem sido o doutor Átila, a maior voz científica no Brasil, nos meios de comunicação, no meio da internet, influenciando pessoas. Será que atacar aqueles que influenciam as pessoas com o pensamento da quarentena vai resolver o problema? Ou será que parte das pessoas, caso dessa teoria esteja errada, vão usar o cauterizador moral do qual eu falei? Eu não sei da resposta, mas eu me filio na ideia de que os cristãos devem ser metapolíticos. Os cristãos devem estar acima da política. A melhor atuação dos cristãos na história foram quando eles nem eram de direita, nem eram de esquerda, mas quando eles olharam para Deus, olharam para o próximo. Assim fez o pastor Martin Luther King.
Assim fez diversos homens de Deus ao longo de toda a história do cristianismo no mundo. O melhor exemplo que os cristãos podem dar nesse contexto é serem metapolíticos. É não permitir que as nossas mentes, nossos corações sejam infiltrados por um mero discurso político. Porque os discípulos de Jesus, meus queridos, não são nem de direita, nem de esquerda. Embora sejamos agentes políticos e de alguma forma voltemos em pessoas que mais se aproximam da perspectiva do reino de Deus. Mas os cristãos não são nem de direita, nem de esquerda. Os cristãos são discípulos de Jesus e servem ao reino de Deus. Amando a Deus, amando o próximo, amando os velhinhos, amando a quem quer que seja. Ok? Deus nos abençoe. Que nós façamos a nossa parte. Que nós sejamos agente de Deus, agente de bênçãos. E que nós estejamos realmente reproduzindo a mensagem correta. Você está promovendo a mensagem correta? Ou você tem simplesmente lutado de maneira tão tremenda por um partido político, por um governo? Ou você tem lutado de verdade pelo próximo e pelo reino de Deus? É triste, meus queridos, politizarmos um problema de saúde pública mundial, a meu ver, sem precedentes. No sentido de que nunca houve uma quarentena mundial. Veja a possibilidade, o povo em quarentena, um momento de pregarmos o reino de Deus, não? Ao invés de estarmos brigando, ao invés de estarmos nos agarrando a discursos políticos de maneira tão apaixonada, vamos olhar para Deus, meus irmãos. Eu defendo a hipótese que tem mais lógica na realidade que estamos vivendo, que não tem como eu olhar para a Espanha, não tem como olhar para a Itália e pensar que o isolamento vertical vai resolver o problema. Eu não creio nessa mensagem, ok? Eu respeito quem pense o contrário. Mas eu replico a mensagem que nós devemos fazer nossa parte ficando em casa, orando a Deus para que este problema passe logo e para que Deus não traga tantos prejuízos na vida financeira dos nossos irmãos e de todos os brasileiros do nosso país. Deus nos proteja, Deus nos guarde, que você, meu irmão, faça a sua parte e promova a mensagem do reino de Deus.